Existem lugares neste mundo que emitem um aviso silencioso: não entre. Mas e quando o perigo não está no lugar, mas no que restou dentro dele? No vídeo de hoje, você vai presenciar imagens que desafiam a lógica. Mas antes de avançarmos, eu preciso te fazer uma pergunta que está dividindo a internet. E eu quero que você comente agora a sua opinião sincera. Você acredita que essas imagens são provas reais de que a alma se recusa a deixar este plano? Ou você é do time dos céticos que acha que tudo não passa de truques de edição e efeitos de luz para enganar os mais crédulos? Tem gente dizendo que o primeiro vídeo deste roteiro é a prova definitiva da vida após a morte, enquanto outros dizem que é um desrespeito com a família. De qual lado você está? Comenta aqui embaixo, porque eu vou ler os melhores argumentos. E um aviso: assista até o último caso. O que foi capturado naquele espelho antigo não deveria ser visto por ninguém. E o desfecho dessa história vai te fazer cobrir todos os reflexos da sua casa esta noite. Prepare-se, porque depois disso, o seu conceito de paz eterna nunca mais será o mesmo. Túmulos vazios. Imagina você ir visitar um cemitério para prestar homenagens e dar de cara com uma cena digna de filme de terror. Foi exatamente o que aconteceu na Tailândia e o caso que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Diversas sepulturas foram encontradas abertas, porém sem nenhum sinal de violação física, como terra revirada ou marcas de ferramentas. As sepulturas simplesmente apareceram abertas. O detalhe mais bizarro é que os túmulos estavam totalmente vazios, sem corpos, restos mortais ou qualquer vestígio do que deveria estar lá dentro. Como é que corpos desaparecem de túmulos que não foram arrombados? É o tipo de coisa que faz a gente questionar se a física que conhecemos vale para todo mundo. Ponte das Sombras. O Parque Islands of Adventure da Universal em Orlando é conhecido por suas atrações imersivas, mas um visitante descreveu uma experiência que pareceu ir além da encenação. Enquanto caminhava perto da entrada da área temática Lost Continent, ele parou sob um arco de pedra e notou algo inquietante. Da escuridão sob a estrutura, uma mão pálida surgiu lentamente, como se tentasse alcançar alguém. Ficou visível por alguns instantes antes de desaparecer de volta às sombras. O momento durou poucos segundos, mas foi o suficiente para causar um forte impacto. Outros visitantes dizem já ter ouvido sons graves e guturais vindos do mesmo ponto, o que tem alimentado especulações sobre a possibilidade de algo incomum estar escondido ali. Quarto assombrado. Filmando sozinha em casa, uma jovem acabou registrando algo que a deixou completamente abalada. Depois de ouvir ruídos estranhos, ela se aproximou com cautela de um cômodo e espiou para dentro. O que viu a deixou em choque. Uma senhora idosa parecia estar alimentando crianças, mas havia algo profundamente estranho na cena, como se não fosse natural. Tomada pelo pânico, ela saiu correndo e acabou desmaiando antes de conseguir sair dali. Mais tarde, um suposto especialista em fenômenos paranormais afirmou que a casa tinha um histórico ligado a espíritos, considerados inofensivos desde que não fossem perturbados. O cômodo, segundo relatos, teria permanecido fechado por anos e a entrada dela pode ter sido o que desencadeou o encontro, sugerindo que certas presenças permanecem ocultas até serem incomodadas. Boneca amaldiçoada. Um homem, ao visitar o túmulo de sua mãe, encontrou uma boneca que inicialmente parecia uma homenagem, mas que logo se revelou algo perturbador. Ao gravar o objeto, o homem percebeu que os olhos da boneca pareciam acompanhar seus movimentos. A boneca possuía dentes afiados e estava acompanhada por uma mamadeira contendo um líquido vermelho. Após consultar um padre, o homem descobriu que o túmulo estava sendo utilizado para um ritual maligno direcionado especificamente contra sua família. Para encerrar o pesadelo e eliminar a energia negativa, foi necessário realizar um ritual de purificação no local. Túmulo dos Gritos. Alguns lugares carregam uma reputação que afasta visitantes, e este cemitério era um deles. No fim da tarde, um homem que passava pela área ouviu gritos perturbadores vindos de uma sepultura próxima. Intrigado, mas apreensivo, ele se aproximou e percebeu que o túmulo parecia levemente aberto. Os gritos eram nítidos e inquietantes. Sem conseguir ignorar a situação, decidiu se afastar e avisar o zelador. O que tornou tudo ainda mais estranho foi a resposta recebida. O zelador afirmou que sons semelhantes eram ouvidos com frequência naquele mesmo local.
Entre os moradores, há quem acredite que se trate de um espírito inquieto, incapaz de encontrar descanso. O encontro no cemitério. Um grupo de amigos resolve entrar num cemitério à luz do luar. No começo era só risada e adrenalina, mas o clima mudou num segundo quando chegaram perto de uma construção antiga. O que eles viram lá não estava no guião. No meio das lápides, apareceu uma mulher de manto escuro, com o rosto totalmente escondido por longas mechas de cabelo. Aquela vibe The Ring, que ninguém quer ver ao vivo. De repente, começou a vir um som baixo e muito estranho da direção dela. Um dos rapazes, nervoso, tentou dar um grito para quebrar o gelo, mas o efeito foi o oposto. Ela reagiu na hora, virando-se bruscamente enquanto o som ficava ainda mais alto e intenso. Às vezes, a vontade de explorar lugares proibidos prega partidas destas. Fica aquela sensação de que há coisas que preferem ficar no escuro, sem testemunhas. Se tu estivesses lá e ouvisses aquele som, serias o primeiro a correr ou ficarias para ver o que estava por baixo do cabelo? Puxão grave. Câmeras registraram o momento em que um grupo de investigadores exploravam um cemitério durante a noite. Esperando encontrar o silêncio habitual, um dos membros entrou em uma cova recém-cavada para tentar conseguir um ângulo melhor. De repente, sem qualquer aviso, seu corpo estremeceu, como se algo invisível o tivesse agarrado pela camisa e puxado para baixo. Ele conseguiu se soltar e sair, visivelmente abalado, mas ainda tentando explicar o que havia acontecido. Foi então que o fenômeno se repetiu. Desta vez, ele foi arrastado para trás pelo chão. O pânico tomou conta do grupo, que decidiu ir embora imediatamente, convencido de que o local havia dado um aviso claro. O rosto no reflexo do túmulo. Um homem estava próximo à porta de vidro de um mausoléu, quando avistou pelo reflexo o rosto exato do artista sepultado naquele local, logo atrás dele. Inicialmente, ele tentou manter o racionalismo, acreditando que a imagem seria apenas o reflexo de algum pôster, foto ou tributo deixado por fãs nas proximidades. No dia seguinte, o homem retornou ao mausoléu e realizou uma busca detalhada. Ele comprovou que nenhuma das fotos ou lembranças presentes no local correspondia ao ângulo ou à imagem que ele havia visto no reflexo. Sem uma fonte física para a imagem, o homem convenceu-se de que presenciou um fenômeno sobrenatural. O caso viralizou, alimentando debates sobre a energia de locais de sepultamento e a possibilidade de contatos pós-morte. A figura de branco na sepultura. Enquanto cavava uma sepultura, um trabalhador percebeu algo parado nas proximidades que não deveria estar ali. Era uma figura completamente envolta em tecido branco, imóvel. Observando-o, o olhar fixo tornava impossível ignorar sua presença. No início, ele pensou que pudesse ser apenas impressão, mas a sensação de que aquilo era real só aumentava. De acordo com crenças locais, figuras assim seriam espíritos que se recusam a permanecer enterrados. Tomado pelo medo, o trabalhador interrompeu o trabalho e foi embora imediatamente. O episódio ficou marcado em sua memória como um lembrete de que certos lugares talvez não devam ser perturbados. Espírito do campo. Sabe aquela história de que quem procura acha? Um homem resolveu testar a sorte num campo tranquilo para ver se as lendas que ouvia há anos tinham algum fundo de verdade. Ele só não esperava que o ar calmo fosse o prenúncio de um dos momentos mais assustadores da sua vida. Enquanto ele gravava a plantação, a câmera focou em algo parado lá na frente, uma figura imóvel, com olhos que brilhavam de um jeito fraco e sinistro no meio da escuridão. Quando ele conseguiu ver o rosto, não teve dúvida. As feições eram idênticas às descrições de uma antiga lenda local, que todo mundo jurava ser apenas conversa de pescador. O medo foi tão real que ele simplesmente congelou. Não conseguia correr, não conseguia gritar. Era como se o corpo tivesse desligado diante do impossível. Naquele instante, todos os rumores e boatos que ele ouviu a vida toda deixaram de ser histórias para dormir. O que estava lá na frente deixou bem claro que não pertencia a este mundo. Tem coisas que a gente só acredita vendo, mas depois que vê, o problema é conseguir esquecer. Aquilo fez questão de ser notado.
Voz enterrada. No silêncio do Campo Santo, ele começou a ouvir gritos abafados. Vinham debaixo da terra, mas o detalhe que gela o sangue é que o som saía de uma sepultura que nunca tinha sido usada. Ele parou tudo e prestou atenção. Os gritos não pararam. Pelo contrário, ficaram mais altos e pareciam desesperados, como se alguém estivesse preso ali embaixo, mesmo sem ninguém nunca ter sido enterrado naquele local. Depois do ocorrido, os moradores da região soltaram a real. Aquela parte do cemitério sempre foi evitada por todo mundo. Dizem que a terra ali nunca esteve vazia de verdade, escondendo algo que a lógica não explica. Se não havia corpo, de onde vinham os gritos? É o tipo de fenômeno que faz a gente acreditar que certos lugares guardam ecos de coisas que a gente prefere nem imaginar. Caixão em movimento. Durante a noite, num quarto fechado e sem viva alma, o caixão começou a se mover sozinho. Nas imagens, vê-se claramente ele deslizar ligeiramente, aproximando-se de uma das paredes, sem nenhuma ajuda externa. Não havia janelas abertas, correntes de ar ou qualquer sinal de que alguém tivesse entrado na sala. Estava tudo selado, mas o caixão simplesmente decidiu mudar de lugar. Em vez de pânico, a família ficou profundamente emocionada ao ver o vídeo. Para eles não foi um susto, mas sim um sinal, um último pedido de paz ou uma forma de dizer ainda estou aqui. Se foi um fenômeno inexplicável ou um adeus simbólico, ninguém sabe direito, mas as imagens são de arrepiar e trazem um certo conforto. Lá isso traz. O que a câmera viu no escuro? No começo, ele caminhava tranquilamente, mas quem assistia à live notou algo que ele não viu, uma figura sombria aparecendo brevemente no fundo das imagens. Os comentários começaram a explodir, mas ele continuou avançando. Conforme ele entrava mais fundo no prédio, o explorador começou a sentir aquele arrepio clássico. O desconforto foi crescendo, até que ao virar a lanterna, ele deu de cara com a figura parada na escuridão total. O susto foi tão real que ele não pensou em gravar detalhes. O medo dominou e ele saiu correndo dali na mesma hora, deixando os espectadores em choque. A live terminou, mas o debate só começou. O que era aquela figura? Um morador de rua? Um segurança? Ou algo que não pertence a este plano e que só aparece quando acha que ninguém está olhando? Tem lugares que parecem guardar a energia de quem passou por lá. E esse vídeo é a prova de que, às vezes, a gente nunca está sozinho de verdade. Ritual demoníaco. No vídeo, um homem aparece no meio das lápides fazendo umas paradas muito esquisitas, segurando uma cruz e acendendo velas com uma calma que assusta. Quando a câmera gira, o coração para. Tem uma figura pálida, totalmente estática, sentada em cima de um túmulo próximo. O mais bizarro é que ela não se mexe nem 1 milímetro, parecendo algo que não pertence a este mundo. Para fechar o combo do medo, descobriram uma foto de uma mulher exatamente naquele mesmo túmulo. Agora, a internet está convencida de que o cara estava realizando um ritual de invocação. Visitas de animais. Essa história prova que a natureza tem formas muito doidas de mostrar conexão. Em um pequeno cemitério familiar, o clima de paz deu lugar a uma cena super curiosa que deixou uma menina intrigada. Do nada, um grupo de vacas começou a se reunir perto dos túmulos. Elas não eram da família, mas batiam ponto ali todo santo dia, ficando horas e horas sem arredar o pé. Para completar a cena, o cachorro da família também se sentava exatamente no mesmo lugar, em silêncio, como se estivesse fazendo a guarda de quem estava ali descansando. Em vez de dar medo, quem via a cena sentia uma paz surreal. Parecia menos um mistério cabuloso e mais um laço silencioso entre os animais e as memórias daquele lugar. Agora, isso aqui já é de deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. Imagina acordar e encontrar um caixão em cima de uma sepultura, mas sem nenhum sinal de que a terra foi mexida. Foi o que aconteceu numa comunidade na Nigéria. E claro, o povo ficou em choque, seja por animais que sentem algo que a gente não vê ou por objetos que aparecem para cobrar respeito. Parece que a linha entre o nosso mundo e o outro lado é bem mais fina do que a gente imagina, né? Mulher sem rosto.
No meio do breu, eles avistaram uma mulher parada em silêncio absoluto. Pensando que ela pudesse estar precisando de algum auxílio, um deles resolveu iluminar a figura com uma lanterna. Erro fatal. Quando a luz bateu, o sangue deles gelou. A figura era incompleta. Eles conseguiram ver nitidamente as pernas e a parte inferior do corpo, mas acima da cintura simplesmente não havia nada. Sem tronco, sem braços e, o mais bizarro, sem rosto. Apenas uma presença flutuando no chão. Eles não pensaram duas vezes e deram-o fora dali na velocidade da luz. Mas o susto não acabou na ponte. Nos dias seguintes, os dois relataram perturbações estranhas em casa e ficaram tão traumatizados que nunca mais deram detalhes sobre o caso. Imagina você tentar ser gentil e descobrir que está iluminando algo que nem deveria existir fisicamente. É para deixar qualquer um sem voz por anos. Devoção sem cabeça. Se você achava que lugares sagrados eram a prova de sustos, esse relato vai te fazer mudar de ideia. Um homem estava em um local de oração na Índia, um lugar feito para paz e reflexão. Mas o que ele encontrou foi digno de um filme de terror psicológico. Ele estava passando pela área e viu uma pessoa sentada, super concentrada, lendo um livro religioso. Até aí, tudo normal, certo? Errado. Quando ele resolveu olhar com mais atenção, o choque foi total. A figura tinha o corpo, as roupas e as mãos segurando o livro com firmeza, mas não havia cabeça acima dos ombros, apenas o vazio onde deveria estar o rosto de quem lia. O cara não pensou duas vezes e saiu dali o mais rápido que as pernas permitiram. Para ele, ficou a certeza de que cruzou o caminho de algo que a lógica humana simplesmente não explica. Espírito de Gettysburg. Se existe um lugar no mundo onde o passado se recusa a ir embora, esse lugar é Gettysburg, nos Estados Unidos. Um visitante estava lá, gravando a paisagem histórica de boa, quando a câmera captou algo que nem ele conseguiu explicar na hora. Do nada, duas figuras aparecem atravessando a estrada correndo. No começo, você pensa, são só dois turistas com pressa. Mas aí você olha de novo. Quando você foca bem, percebe que as formas são semi-transparentes. Além disso, a maneira como eles se moviam não parecia em nada com o caminhar ou o correr de uma pessoa normal. Era como um glitch na realidade. Como o local foi palco de batalhas intensas, a teoria que bombou é que o vídeo captou remanescentes do passado revivendo momentos da guerra em tempo real. Casa abandonada. O clima estava silencioso, até que eles chegaram perto de um armário velho num dos quartos. Do absoluto nada, uma mão brotou de dentro e avançou na direção deles. O susto foi tão grande que um deles quase caiu para trás. O mais bizarro, quando eles criaram coragem para olhar de novo, o armário estava totalmente vazio. Não tinha ninguém escondido, nem espaço para alguém ter sumido tão rápido. Logo depois, a casa inteira começou a ganhar vida com ruídos estranhos vindos de todos os lados. O pânico bateu forte e o desespero foi tanto que os amigos se separaram e cada um correu para um lado para conseguir escapar dali. A experiência deixou uma lição valiosa para a dupla. Só porque uma casa não tem moradores oficiais, não significa que ela esteja vazia. Névoa lúdica. Nem todo encontro no cemitério é para dar medo. Às vezes, o que parece ser um fenômeno assustador é, na verdade, um abraço na alma. Uma menina viveu uma experiência visitando o túmulo da irmã que vai te fazer acreditar que o amor nunca morre. Enquanto estava no túmulo, ela notou uma névoa branca e suave surgindo do nada. Mas não era aquela névoa densa de filme de terror. Ela se movia de um jeito delicado, aparecendo e desaparecendo, como se estivesse brincando. No começo, o estranhamento bateu, mas aí veio o estalo. Ela lembrou que a brincadeira favorita da irmã era esconde-esconde. Naquele momento, o medo desapareceu e deu lugar a um sorriso. Ela sentiu na hora que não era um fantasma qualquer, mas sim a presença da irmã dando um sinal gentil de que ainda estava por perto, do jeitinho brincalhão de sempre. Gênio de rosto negro.
O homem estava de boa quando viu a esposa na cozinha, concentrada, preparando a comida. Normal, né? Só que o clima mudou em um segundo. Quando ele achava que ela estava no fogão, ouviu a voz dela chamando por ele lá no quarto. Confuso, ele foi ver o que era e deu de cara com a esposa de verdade, que nem tinha saído do cômodo. O desespero bateu quando ele percebeu que algo estava errado. Ele voltou correndo para a cozinha e viu uma figura escura vestindo o corpo da esposa. Era uma entidade imitando a presença dela perfeitamente. O casal ficou completamente abalado. Na região, muitos acreditam que isso é sinal de magia negra pesada, onde entidades manipulam a percepção das pessoas para causar caos. Existe algo mais assustador do que olhar para alguém que você ama e perceber que por trás daquele rosto tem algo que não é humano? É para mudar de casa no dia seguinte. Presença demoníaca. Após uma década, um homem decidiu visitar a sua antiga casa, esperando encontrar apenas recordações, mas foi recebido por uma atmosfera densa e hostil. Durante a exploração, ele deparou-se com uma figura silenciosa, parada no vão de uma porta, transmitindo uma presença sobrenatural que parecia observar a casa há anos. O homem percebeu rapidamente que a residência já não lhe pertencia. Os sons e as sombras do lugar deixavam claro que ele era agora um intruso. Sem hesitar, ele abandonou o local, compreendendo que certas portas do passado devem permanecer fechadas, especialmente quando o novo dono não é deste mundo. Casa assombrada. Sabe aquela oportunidade de ouro de comprar uma casa super barata? Pois é, esse novo proprietário achou que tinha feito o negócio da vida dele, até perceber que a casa já tinha moradores que não pagavam renda. Logo depois da mudança, o silêncio da casa nova começou a ser quebrado por sussurros fracos, vindos de divisões totalmente vazias. Aquela vibe de "tem alguém aqui que ninguém quer sentir". Certa tarde, as vozes ficaram mais claras e pareciam vir de dentro de um armário da cozinha. Ele criou coragem e abriu-o devagarinho. Nada. Mas o terror veio logo a seguir. Ao virar-se, deu de cara com um rosto pálido logo atrás dele, a observar tudo em silêncio. Perturbado, ele foi falar com os vizinhos e descobriu a bomba. Os antigos moradores tinham desaparecido sem deixar rastro nem explicação. A história deles simplesmente ficou sem fim. A figura que cruzou a filmagem. Sabe aqueles vídeos antigos que não tinham como ser editados? Pois é, um grupo de pessoas estava a dar um passeio super tranquilo por um cemitério, a gravar tudo com uma câmera simples, quando o impossível deu o ar da sua graça. No meio do passeio, uma figura escura e semi-transparente passou a correr pelo grupo num piscar de olhos. Foi tão rápido que, se não fosse o vídeo, ninguém teria acreditado. O detalhe que gela o sangue é que, na altura, não existiam ferramentas de edição nem efeitos especiais para fazer algo assim. Era o que a lente captava e pronto. Anos mais tarde, a filmagem foi colorizada e analisada com tecnologia moderna, mas a imagem original continua lá, intacta e sem explicação. Ninguém mais estava no local além do grupo. Até hoje, muita gente se pergunta o que foi aquilo. Um eco do passado? Uma entidade que resolveu atropelar o grupo? O mistério continua tão vivo quanto no dia da gravação. Imagina estares a rever os vídeos das suas férias e encontrar uma figura transparente a correr ao seu lado? É para nunca mais levar a câmera para passeios destes. Depois de tudo o que vimos hoje, fica a pergunta: será que estamos realmente sozinhos em nossos momentos mais vulneráveis? Ou o mundo espiritual está apenas esperando uma brecha para se manifestar? Se você chegou até aqui, é porque não tem medo de encarar o desconhecido. Então não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder as nossas próximas investigações. Aqui, a curiosidade nunca termina e o mistério está a apenas um clique de distância. Muito obrigado por assistir. Fique atento aos detalhes ao seu redor, pois o que a câmera capta, muitas vezes nossos olhos preferem não ver. Até o próximo vídeo.